Paloso, quilombo cabuloso e orgulhoso, reparto o sonho com o tempo no qual meus irmãos não mais estarão se matando, nem sangrados, nem sangrando, mas devidamente irmanados, jogada de primeira linha, todos entrosados, jogando fácil. Haveremos de atingir o tempo no qual nossos hereis só estarão estudando e brincando, não mais pedindo esmolas, se prostituindo, nem se drogando. Novos dias profetizados na poesia preta, que é senhora, que conforta os bicudos, as bicudas e fortalece a cachola do pensador vacinado, que não dança conforme a música reclusa, e da majestade preta, que se mantém de pé na luta. A bênção Bezerra da Silva, aquele que nunca jogou conversa fora e que ensinou o macete do muita calma nessa hora. Rap é compromisso, sabotagem apontou a direção, é com educação que se constrói a redenção, minha irmã, meu irmão. Rap é compromisso, sabotagem apontou a direção, é com educação que se constrói a redenção, minha irmã, meu irmão. O vassalo pacato partiu pro contra-ataque. A mucama de outrora hoje tá na faculdade. O vassalo pacato partiu pro contra-ataque. A mucama de outrora hoje tá na faculdade. O vassalo pacato partiu pro contra-ataque. A mucama de outrora hoje tá na faculdade. Uau! Nilson Santos e Carlos Leleco. É assim, né, gente? A Coluna IPAfro a gente sempre abre com a performance potente do nosso querido Nilson Santos, nessa edição acompanhado por Carlos Leleco. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de comunicação, de educação, de disseminação de conteúdos, de história, cultura, tradição, ancestralidade, conteúdos contra o racismo, conteúdos que fortalecem as nossas lutas por justiça e equidade. Muito bem, como eu disse a vocês, estamos de volta com a Coluna IPAfro e o tema de hoje é os 20 anos da Lei 10.639. E eu já vou puxar aqui para a sala Clícia Maria, que hoje representa, Clícia Miranda, que hoje está aqui representando o IPAfro, sua convidada Carla Lopes, seu convidado Amilcar Pereira, que eu apresento para vocês daqui a pouquinho. Deixa só rapidamente cumprimentar o pessoal que já está aí e que já está aí nos acompanhando e pedindo a vocês, né? Quem turbina nossas publicações, nossas programações são vocês. Então é o seguinte, pega o link e dissemina geral. Nós estamos no YouTube, no Pensar Africanamente, estamos no Facebook, no Pensar Africanamente. Onde você estiver, já dá seu like, dedinho para cima aí, para poder nos ajudar a impulsionar o algoritmo. Se vocês interagem com a programação, o algoritmo compreende que essa programação tem importância. Então, vamos lá, gente. Ó, dedinho para cima, positivo, like, tanto no Facebook como no YouTube, onde você estiver, e pegar o link e disseminar. Manda para os seus grupos de WhatsApp, suas comunidades, manda aí nas suas redes sociais,
e arrasta geral para a gente ter essa conversa importante sobre os 20 anos da Lei 10.639, esse marco legal tão relevante nas nossas lutas negras nesse país. Círios Oliveira entrou aí primeiro, nosso afronauta fidelíssimo. Se eu começar e Círios Oliveira não tiver, eu fico preocupada, porque ela me acompanha em todas as programações e, obviamente, nos fortalece. Muito obrigada, Círios Oliveira. Ela dizendo, boa noite, estamos aqui, vamos saber muito sobre essa lei tão necessária, mas difícil de colocar em prática nas escolas. Mari Noeli, boa noite, afronautas, buscando conhecer mais e melhor a Lei 10.639. Lúcia Góes, professora Elisa Larquim Nascimento, aí nos acompanhando no chat também. Lúcia Góes dizendo, querida Silvani, saudades dessa grande mulher que nos pauta e nos fortalece. Gente, é o seguinte, é que nós estamos, teoricamente, de recesso, né? Então, a gente não está com as nossas programações normais, mas sempre que a pauta se impõe, a gente está aqui com vocês. Então, também estou com saudade daquela nossa rotina de transmissão 2, 3 vezes por semana. Voltaremos em breve com essa rotina. Enquanto isso, vamos aqui, né, preenchendo o espaço de acordo com as pautas que se colocam para nós. Vamos ver aqui quem mais. Professora Elisa cumprimentando a Clícia, cumprimentando o Milson, cumprimentando a Milker, Carla, muito bem, Aparecida Nunes, deixa eu ver, Carla aí também, dialogando com vocês no chat, maravilha, obrigada. Da Mirianes de Souza, perguntando se vai ter certificado. É possível emitir o certificado para você, da Mirianes? Você manda para a gente um e-mail para pensar.africanamente@gmail.com. Daqui a pouco eu coloco aí para você. Você manda para a gente que a gente te emite o certificado para você. Luciana César, Zezé Menezes, minha irmã, que bom conversar com você aí. Viviane Almeida, Mariana Prudente, professora Acaiene, de Dança e Cultura Afro e Ameríndia, professora Acaiene, Dança e Cultura Afro e Ameríndia, a Pessônia Maciel, professora do Ponto X da Resistência, axé a todos, que vejamos a lei ampliada em nossas escolas, a Merline Dornelles, gente, a gente está começando com aquela super audiência, maravilha, só vai aumentando, se vocês continuarem compartilhando, olha aí o nosso querido Júlio Menezes, também da equipe Piafro, Landeonal Ale, nosso rei, nosso irmão aí de Salvador, salve a família, boa conversa para todos, Isilda Toledo, bom demais, Adriano Coutinho, aí tá, se Adriano Coutinho não chega também, eu não começo, ele chegou, podemos começar. É a Nanindeua, região metropolitana de Belém, presente aqui sempre conosco também. Vamos lá, eu vou fazer a breve apresentação do convidado, da convidada, da nossa querida Clícia, que vocês já conhecem bem, mas é aquela apresentação resumidíssima, porque a trajetória dessas pessoas é muito maior do que o tempo que nós temos aqui. Amilcar Pereira, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências Sociais pela UERJ, trabalha nas áreas de ensino de história, currículo, história das relações raciais, história e cultura afro-brasileiras e formação de professores. É pós-doutora em Educação e História na Columbia University, em New York, e professora associada da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Federal do Rio de Janeiro. É que hoje eu vi alguém dizendo que estudou na Federal Rural e eu já ia jogando aqui, mas na Federal do Rio de Janeiro. Coordenador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Antirracista e bolsista jovem cientista do Novo Estado, FAPERJ. Autor e organizador de vários livros, entre eles o livro que será sorteado hoje, Narrativas de Resistência, Antirracismo, História e Educação. E você que ainda não interagiu lá no Instagram para participar do sorteio, dá uma olhadinha aí embaixo, nessa descrição do YouTube, que você vai encontrar as orientações. Vá lá no Instagram, no perfil IPAfro, faça a interação pedida com a nossa programação de hoje, assim você também nos ajuda a divulgar ainda mais.
Carla Lopes, doutora em artes, mestre em educação, historiadora, professora, criadora e coordenadora do programa de reflexões e debates para a consciência negra. Tem experiência metodológica na implementação da Lei 10.639 e no Observatório de Ações e Práticas Pedagógicas e Educação para as Relações Étnico-Raciais. Técnica em organização de acervos e memórias e pesquisadora sobre carnaval, escolas de samba mirins e educação e movimentos negros. Clícia Maria Miranda, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, graduada e mestre em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é professora de História também na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, membro do GT Emancipações e Pós-Abolição da Associação Nacional da História e da Rede de Historiadores Negros e Historiadoras Negras, essa organização importantíssima para os nossos processos de produção de conteúdos, de preenchimento de lacunas, de elaboração, e que também é parceira nossa no canal. Clícia integra também a equipe do IPEAFRO na área de documentação e pesquisa. Nilson Santos, vocês sabem, né? É aquele rapaz extremamente talentoso, que milita politicamente através da arte e que é autor dos livros Pássaro Preto, Amor Sem Miséria. Muito bem, feitas as apresentações, e aí vi que chegou bastante gente aí, depois que eu comecei as apresentações, maravilha, se vocês vão compartilhando, chega mais gente ainda, e eu passo para a Clícia, para que ela possa fazer uma introdução ao nosso debate de hoje, ao nosso bate-papo de hoje. Bem-vinda de volta, Clícia, por favor. Meu boa noite a todos e todas. Um prazer estar aqui com você, Silvani. Um prazer enorme estar aqui na presença, né, da professora Carla Lopes e do professor Amilcar Pereira. Carla Lopes, que é uma colega de longa data, no período que nos conhecemos no Arquivo Nacional, não é, Carla? Então, a gente tem aí uma relação já muito antiga, e muito feliz de estar aqui com você falando sobre educação. A gente tem atravessamentos outros, né, que passa por também carnaval, que passa pela cultura, então essa relação também já é de longa data, tal como o professor Amilcar Pereira, que é também um colega, né, de longa data, historiador, companheiro, né, no GT de Emancipações e Pós-Abolição, da Rede de Historiadores e Historiadoras Negras. Então, a gente tem aí um círculo, né, de colegas que compartilham desses conhecimentos e que também debatem sobre educação, né, sobre ensino de história. Então, acho que eu estou me sentindo bem em casa por estar com colegas que eu já tenho uma relação de longa data e com essa participação, né, essa mediação luxuosa da Silvani Euclênio. Eu não vou me estender tanto, porque o palco hoje é da Carla e do Amilcar, mas queria fazer duas breves considerações, né, para a gente aquecer aí essa conversa. A primeira consideração que eu queria fazer, já para a gente aquecer em relação à lei, é dizer que a lei, ela hoje tem se tornado um marco, né? Já são 20 anos, a gente sabe que a gente tem alguns desafios, né? E quem está, Carla certamente deve saber, como a Amilcar também, que está na formação de professores, e Carla está no chão da escola. A gente recebe relatos, né, de que, especialmente quem está aí no Prof. História e está também no chão da sala de aula, relata os desafios que ainda possuem na implementação da lei, né, desses 20 anos. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão que é os 40 anos, né? A gente sabe que a lei 10.639 ela tem esse marco de 20 anos, mas tem uma proposição anterior que faz 40 anos, que eu queria trazer aqui para o conhecimento de alguns e algumas, né? Abdias Nascimento ele fez uma proposição, né, legislativa, justamente trazendo, né, essa proposta de ações afirmativas, e ações afirmativas, tal como hoje a gente também conhece,
mas foi uma das primeiras iniciativas, né, que completa 40 anos, que foi justamente a Lei 1332 de 83, né? Nessa legislação que o Abdias propõe na Câmara, ele inclusive inclui, por exemplo, ações afirmativas, né, no campo das universidades, do serviço público, da representação, por exemplo, no Itamaraty, enfim, ele traz aí uma série de propostas, né? Já em 83, como proposta legislativa, e apresenta isso ao Estado brasileiro, né? Então, acho que é sempre bom a gente também chamar a atenção para esses outros marcos, que são também marcos igualmente importantes, onde também ele chama a questão de uma questão de gênero também. Ele traz, por exemplo, e cita, né, na legislação que as vagas serão reservadas para homens e mulheres. Então, queria trazer aí essa questão que eu acho que é importante. A segunda questão que eu queria chamar a atenção é que a escolha de Carla e Amílcar não foi aleatória, né? Eu acho que o IPEAFRO ele mantém um compromisso aí com a educação. E, nesse sentido, Carla e Amílcar participaram, né, do nosso Fórum de Educação Afirmativa Sankofa lá em 2011, 2012, não sei se eles recordam disso, mas esse convite ele não foi aleatório, né? Eu acho que... e aí eu queria um pouco também, se fosse possível, trazer na fala de vocês essa reflexão um pouco daquele período que a gente começou a trabalhar juntamente, por exemplo, com a saudosa Zoilda Trindade, a quem eu lembro aqui de forma carinhosa, que foi uma figura importantíssima para o que a gente tem hoje, né? E, nesse sentido, eu queria lembrar, né, não só a professora Zoilda, né, que participou naquela ocasião dos nossos fóruns, mas também o Luiz Carlos Gá, que foi o nosso designer durante muitos anos. E o Gá, eu queria trazer a figura do Gá aqui, porque o Gá faleceu esse ano, né, nos deixou, foi para o Urum, a Zoilda faleceu em 2015, e o Gá, nos últimos anos, ele vinha chamando muito a atenção da gente para que nós voltássemos o olhar novamente para a educação básica. Ele vinha insistindo isso de forma recorrente nos nossos encontros, nos nossos cafés da manhã, nas nossas conversas, e chamando sempre a atenção da gente sobre essa relação do IPEAFRO com as escolas, né, com o chão da escola. Então, eu queria abusadamente fazer aqui uma homenagem, né, a essas duas pessoas, a Zoilda, né, que foi uma figura importantíssima, trabalhou com a Carla na montagem, né, e na realização das nossas oficinas do Fórum de Educação Afirmativa Sankofa, né, e o Gá, que foi o responsável por produzir as nossas peças gráficas durante tantos anos e que nos últimos insistia e militava nessa questão da educação, né, insistia bastante. Então, diante disso, eu queria aqui pedir para a Silvani, já que a gente está falando de algumas lembranças, né, lembranças de Abdias, né, desse marco de 40 anos dessa legislação que ele propôs, né, na Câmara, nessa lembrança de Zoilda Trindade e nessa lembrança, esse rol de lembranças também do Luiz Carlos Gá, trazer uma pequena lembrança também, né, Silvani, para a gente aquecer os nossos corações. E quem não conheceu aquela ocasião, conheceu o que a gente trabalhou no fórum, que possa conhecer um pouquinho também do trabalho que a gente realizou em 2011 e 2012. Agora é com você, Silvani. Vamos lá. Enquanto eu puxo aqui, só lembrando a vocês que ainda dá tempo de participar do sorteio do livro que eu já divulguei para vocês, já coloquei no chat a forma como vocês podem fazer. E vocês têm como ler também a forma como podem fazer aí no YouTube. É facílimo, vá no Instagram, no perfil IPEAFRO, interaja com a programação, como está pedido aí, e vocês já estarão participando do sorteio do livro. Vamos lá compartilhar, então. Aí. Vamos ver aqui. Ué, cadê o som? Não está aparecendo o som, né? Deixa eu ver. Ah, tá.
E essa perspectiva, ela tem como objeto tentar rediscutir um dos aspectos mais pesados do racismo, que é o racismo epistêmico. Aí que negócio é esse? É o racismo justamente que vai contra, que vai, de alguma maneira, está tentando invalidar a contribuição e a produção dos povos africanos e da diáspora africana. Tá? A produção científica, a produção intelectual. A sala de aula como espaço de produção de pesquisa também, e de construção de materiais didáticos, não só para nós mesmos usarmos, mas também divulgarmos e possibilitarmos a outras pessoas, dessa nossa rede que a gente vai construindo, a realização de um trabalho transformador. Porque, afinal de contas, precisamos, de fato, transformar essas escolas. Não é isso? Então, estamos juntos. Eu não sou de matar de depois. Quem quiser saber meu nome, eu me chamo Leôncio de Oliveira. Eu não sou de matar bicho, depois eu não sou de matar bicho, depois É isso, minha gente. 2011, né? Parece que foi assim. Ontem, a Sônia Maciel, a Vilma Lígia dizendo: precisa de uma ação mais efetiva para que a Lei 10.639 pegue. Há tanta resistência. Muitos professores jamais ouviram falar sobre a lei. E tantas pessoas que ouviram falar, mas são realmente racistas e recusam-se a implementar a lei. Então, é o que eu sempre digo, né? Não fosse o racismo, não precisaríamos da Lei 10.639. E é o mesmo racismo que nos impede de que já tenhamos essa lei totalmente implementada. Mas é isso, somos de luta, e na luta nós seguimos. Sônia Maciel, saudosos Gai e Azoilda, Gá no trabalho dos adincras nas escolas, Azoilda no concurso de redação para estudantes de escolas públicas sobre as relações étnico-raciais em 1994. É dessas pessoas que passam, fazem a passagem, mas continuam conosco, porque seu legado vai nos animar, enquanto aqui estivermos também lutando. Muito bom. Eu vou, então, já passar a palavra para o professor Amilcar. Bem-vindo, muito obrigada. Por favor, é contigo. Quando quiser que eu coloque seu PowerPoint, é só avisar, tá? Bom, Silvani. Estou aqui, fiquei emocionado aqui vendo o vídeo. Me lembro muito bem desses fóruns, do convívio, a alegria de estar com Elisa, com Clícia, com Carla, meu amigo Renato, muita gente boa. Foram experiências muito boas. Eu participei dos dois, eu estava lá em Caxias e também em Campos. Lembro perfeitamente, assim, com alegria. Fiquei emocionado vendo a Zoilda. Queria começar, então, a minha fala, muito brevemente, fazendo uma saudação aos nossos ancestrais. Eu já estou ficando emocionado, porque eu estou lembrando muito Vendo a Zoilda, eu fiquei lembrando muito do Aderaldo Gil, meu amigo, que foi companheiro de Azoilda muitos anos atrás, e que faleceu agora, no mês passado,
E no sábado passado foi a cerimônia de 7º dia, e eu não estava aqui no Rio, eu estava lá em São Luís do Maranhão, no Congresso Nacional de História, e não pude participar do evento, né, para a celebração da memória, e mandei um vídeo para o Aderaldo Gil, foi pedido pela companheira dele, a Luciene, pediu para eu enviar um vídeo, eu mandei um vídeo para ela, e eu fiquei muito emocionado no vídeo. Estou tentando me segurar aqui agora. Eu queria começar saudando os nossos, hoje, ancestrais, né, a Zoilda, o Aderaldo Gil, que foi um grande militante, uma pessoa que dedicou a vida à luta contra o racismo, e era professor de história, Clícia. E nos ajudou, contribuiu muito, não só como professor de história na educação básica, mas também como pesquisador. Ele fez uma tese de doutorado lindíssima sobre o professor Emetério, dos grandes intelectuais negros da história do Brasil. Fez uma tese linda de doutorado. Eu tive a alegria e a honra de participar da banca de defesa em 2019, daquele trabalho tão importante, tão bonito. E o Aderaldo Gil, infelizmente, nos deixou há um mês e pouco atrás. E queria também saudar, ainda fazendo essa reverência aos nossos ancestrais, a iniciativa do grande Abdias Nascimento, de 1983, que plantou ali sementes que germinaram na Constituição de 88, que eu vou mencionar aqui posteriormente, e também na Lei 10.639 de 2003, 20 anos depois, né? Então, é muito bem lembrada essa história pela Clícia, né, dessa iniciativa tão importante, esse projeto de lei construído lá em 1983 pelo saudoso Abdias, e saudando também toda a ação, toda a luta no âmbito da educação realizada por Azoilda, nossa querida Zó, e pelo Aderaldo dos Santos. Então, saudando os nossos ancestrais, saudando os nossos mais velhos, que estão aqui na luta há muito tempo, né, produzindo, pensando, tornando possível espaços como esse, né, Silvani? Então, queria começar fazendo essa saudação. Eu preparei aqui, na verdade, eu fiz essa apresentação lá no Simpósio Nacional de História, uma semana e pouco atrás. Foi uma honra poder apresentar esse trabalho lá como professor convidado, né, numa mesa. Clícia estava lá e ficou bem cheio o auditório, né, estava bem cheio, teve uma repercussão boa. Eu pensei em aproveitar a oportunidade e fazer novamente essa apresentação aqui. Lá não foi gravado, então muita gente no Brasil, obviamente, não assistiu. O auditório estava cheio, mas nem tanto assim. E aqui a gente tem uma audiência grande e pensei em aproveitar esse espaço para fazer essa apresentação. Pode ser, Silvani? E aí eu vou botar em tela cheia aqui e vou ficar olhando para o PowerPoint, então não vou ver vocês durante um tempo. Qualquer coisa vocês me avisam aí. Tá bom? O que eu pensei lá, e que vou reproduzir aqui agora, é fazer uma provocação, né? Eu vi o nosso querido Renato falando no curto vídeo aí do IPEAFRO sobre o racismo epistêmico, e eu fiquei pensando em começar essa reflexão sobre os 20 anos da lei, fazendo uma provocação, uma reflexão, propondo uma mudança epistemológica, inclusive para que a gente possa compreender a importância da lei, a importância de celebrarmos esses 20 anos, tendo em vista a história do Brasil e tendo em vista esse racismo epistemológico que inviabiliza saberes, possibilidades de pensar historicamente na sociedade brasileira. Então, eu vou começar fazendo essa provocação, essa reflexão mais teórica, propondo essa mudança epistemológica, que vocês vão entender daqui a pouco, e vou terminar fazendo um convite, né, um chamado, que foi feito muito antes de mim, por Abdias, por Lélia Gonzalez, por Azoilda Loreto da Trindade, por Aderaldo Gil e por tantos e tantas que estiveram aqui, lutaram e prepararam um caminho para nós. Porque os nossos passos vêm de longe, vêm de muito longe. Então, eu vou começar com essa provocação mais teórica, fazer uma discussão breve, e vou terminar com esse convite, com esse chamado a continuarmos na luta. Bom, eu trouxe aqui duas reflexões, duas interpretações sobre o século XX, que são muito conhecidas, né? A do Du Bois, do W.E.B. Du Bois, primeiro doutor
negro, formado pela Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, um dos grandes panafricanistas, um dos grandes intelectuais negros do final do XIX, início do século XX. Lá em 1903, ele vai dizer, no seu importante livro, né, As Almas da Gente Negra, ele vai dizer que o problema do século XX é o problema da barreira racial. Essa foi a tradução para o português, feita nos anos 90. O original em inglês ele fala em color line, né, o problema da linha de cor, mas a tradução em português foi essa, né, o problema da barreira racial. E, por outro lado, o Du Bois, esse homem negro militante, um intelectual importantíssimo, um panafricanista, pensando sobre a sociedade estadunidense, ele vai dizer que o século XX ia ser profundamente marcado pelo racismo. Por outro lado, a gente tem o Eric Hobsbawm, um dos historiadores mais famosos do mundo. Ele é britânico, um homem branco britânico, que escreveu o seu importante livro, e muito conhecido na historiografia, chamado A Era dos Extremos, o Breve Século XX. Ele vai dizer, no final do século XX, né, refletindo sobre o que teria sido o século XX na perspectiva dele, ele vai chamar o século XX de um século breve, até em contraposição ao objeto de pesquisa dele, no qual ele investiu muito, que foi o século XIX, que ele chamava de o longo século XIX. Então, ele chamava de o longo século XIX e, ao perceber, ao analisar o período de tempo que a gente chama de século XX, ele vai chamar de breve. Ele vai dizer que o século XX teria começado na Primeira Guerra Mundial e teria terminado com o colapso da União Soviética. Então, teria sido um século breve, entre 1914 e 1991. São duas possibilidades interpretativas, né, sobre o que teria sido o século XX. Há uma percepção que não é só minha, que, na verdade, eu compartilho com muita gente no Brasil hoje, de que a historiografia brasileira é profundamente marcada pelo eurocentrismo. É uma historiografia muito preocupada com a história da Europa no centro, né? Não só a produção historiográfica, mas o ensino de história é profundamente marcado. Por exemplo, Carla está aqui, certamente há muitas professoras e professores de história aqui, sabem que a gente utiliza uma forma para pensar a história, que a gente chama de história quadripartite, né? Partida em 4 momentos da história, que seria a história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Todos esses marcos temporais que marcam essas diferentes eras, esses diferentes momentos das nossas análises sobre a história, são eventos que ocorreram no território da Europa Ocidental. Então, essa construção de uma história, de uma historiografia, de uma história ensinada marcada pelo eurocentrismo, ela é uma realidade no Brasil e em todos os outros países marcados pelo colonialismo europeu. E há também um negacionismo em relação ao racismo, à existência de racismo no Brasil. É um negacionismo que já foi mais forte do que é hoje. Hoje há uma compreensão mais ampla, sobretudo a partir de 2018, 2019, 2020, com toda a comoção em torno dos assassinatos da Marielle Franco e depois do George Floyd e de muitas outras pessoas negras, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo, uma comoção muito grande que levou a uma série de manifestações, ao maior número de manifestações antirracistas na história. Tudo isso tem mobilizado muito mais um debate sobre a questão racial, né, sobre a importância do racismo na sociedade brasileira e em outras sociedades do mundo. Mas vigorou com muita força, até muito recentemente, esse negacionismo sobre a importância do racismo na história do Brasil. Tendo em vista essa historiografia eurocêntrica e esse negacionismo sobre o racismo no Brasil, eu queria pegar essas duas interpretações sobre o século XX. Essa interpretação do W.E.B. Du Bois, de que o século XX seria absolutamente marcado pelo racismo, e queria pensar também sobre esse eurocentrismo na historiografia a partir do trabalho do Hobsbawm, que em mais de 500 páginas ele vai usar o termo racismo apenas 9 vezes. Né? Eu contei, tive o cuidado de contar. Quase todas as vezes, 6 vezes em que ele menciona, das 9 vezes em que ele fala em racismo nas mais de 500 páginas do seu livro, A Era dos Extremos, ele vai falar do racismo de Hitler, do racismo antissemita ou do racismo nazista. Quer dizer, a perspectiva dele sobre o racismo, sobre a própria importância do racismo na história do século XXI, é uma perspectiva, que não leva em consideração, é completamente diferente, absolutamente diferente
da perspectiva que o W.E.B. Du Bois nos apresenta no seu livro As Almas da Gente Negra. E esse eurocentrismo e essa negação da importância do racismo na formação histórica da sociedade brasileira não estão presentes somente na perspectiva de historiadores europeus, como o Hobsbawm, ou estadunidenses, mas também é uma marca da própria historiografia e do próprio ensino de história aqui no Brasil. Então, essa articulação entre essas duas completamente diferentes interpretações sobre o século XX me levou a chegar nessa construção dessa proposta de mudança epistemológica que eu apresento aqui, que eu estou chamando de o longo século XX da barreira racial. Eu estou propondo essa mudança epistemológica usando a quebra das convenções temporais e a relativização do tempo cronológico que o Hobsbawm faz na sua obra, e, ao mesmo tempo, em articulação com a afirmação do Du Bois sobre a importância do racismo e, na minha opinião, também sobre a importância do antirracismo, da luta contra o racismo, para pensar a formação histórica da sociedade brasileira nesse período de tempo que eu estou chamando de o longo século XX da barreira racial, que, na minha perspectiva, vai do ano de 1889, do imediato pós-abolição, quando uma série de políticas públicas, que são políticas raciais, inclusive muito pautadas pela eugenia, por uma suposta ciência de melhoramento da raça, que acaba resultando na primeira grande política pública da República Brasileira, que é a política imigracionista, a partir da qual mais de 1 milhão de pessoas foram subsidiadas só nos primeiros 30 anos de República no Brasil, subsidiadas para virem com passagens pagas da Europa, sobretudo da Itália, para transformar a sociedade brasileira numa sociedade mais branca, fenotipicamente, na sua aparência. Mas não só isso, houve um investimento gigantesco para a construção também de uma educação eurocêntrica, aquilo que o historiador também muito conhecido, Jerry Dávila, esse historiador estadunidense, ele vai chamar de o diploma de brancura. Quer dizer, a própria construção do sistema educacional no Brasil foi pautado por um eurocentrismo com um objetivo muito evidente de provocar, de promover um embranquecimento cultural. Então, a primeira grande política pública da República é o financiamento, é a construção de uma política racial, visando a importação de imigrantes brancos, sobretudo homens, e sobretudo italianos, mas também de outras partes da Europa, para embranquecerem fenotipicamente a aparência da população brasileira, articulada a uma política que buscava o embranquecimento cultural através da criação de um sistema educacional eurocêntrico. Então, essa política racial que tem início no pós-abolição e que é tão importante para a história do Brasil, ela vai se perpetuar até os dias de hoje. É claro que há diferenças, há nuances, há mudanças, mas há uma percepção possível, se a gente leva em consideração a história do Brasil, a importância dessa política racial promovida pelo próprio Estado brasileiro desde 1889, há uma percepção de que vivemos ainda nesse longo século XX da barreira racial. E isso pode ser observado em números, em dados estatísticos que evidenciam, que fortalecem o meu argumento e essa minha proposta de mudança epistemológica, de compreensão desse longo século XX da barreira racial, o longo século XX marcado pela importância do racismo na formação histórica da sociedade brasileira. Esse dado, por exemplo, ele foi produzido por uma pesquisa do IPEA em 1999, no finalzinho do século XX, e eles trabalharam com entrevistas, com dados de pessoas que nasceram a partir de 1929. Então, eles pegam o século XX quase todo, analisando o número da média de anos de estudos, pensando as desigualdades entre brancos e negros. E se você observa esse dado, essa estatística, esse gráfico, você vai observar aquilo que um dos analistas do IPEA, o Ricardo Henriques e o seu colega, que me fugiu o nome agora, eles vão chamar de eletrocardiograma de morto, porque você percebe
que a diferença entre brancos e negros que existia no início do século XX, em termos de acesso à escola, de anos de estudo, vai se perpetuar ao longo de todo o século XX. Aumenta a escolaridade média da população brasileira como um todo, mas a desigualdade racial permanece a mesma, como um eletrocardiograma de morto. Nada acontece para que essa mudança ocorra ao longo do século XX. Então, a diferença, né, a desigualdade racial entre negros e brancos no que diz respeito ao acesso à educação permanece o mesmo ao longo de todo o século XX. A tendência desse gráfico, lá no finalzinho do século XX, era assustadora, né, porque ela demonstrava a perenidade, né, dessa política racial. Permanecendo o Estado brasileiro sem atuar contra o racismo no que diz respeito ao acesso à educação, o que esse gráfico mostra é uma tendência de permanência dessa desigualdade. Só que a gente chega no século XXI, e esses dados foram produzidos também pelo mesmo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do governo federal, já no governo Bolsonaro, em 2019, produz o mapa da violência, o Atlas da Violência, e nos revela esse dado tão estarrecedor que a gente sabe que é realidade porque a gente observa, né, principalmente a população negra, e as pessoas que têm crianças e adolescentes negros em casa sabem muito bem o que eu estou dizendo, essa insegurança, né, o quanto a taxa de homicídios contra a população negra no século XXI só aumentou. Então, essa política racial que tornava essa desigualdade racial tão grande ao longo de todo o século XX, tem nuances ao longo do tempo, e no século XXI, um século em que há mudanças substanciais no que diz respeito a conquistas da população negra na sociedade brasileira, como eu vou falar daqui a pouco, também é profundamente marcado pela violência racial, que vitimou não só o George Floyd lá nos Estados Unidos, a Marielle Franco aqui no Brasil, tantos jovens, tantas jovens. A gente tem um dado de 2017 que foi muito usado, muito mencionado por muita gente ao longo desses últimos anos. Lá em 2017, segundo o próprio IPEA, um jovem negro de 15 a 24 anos foi assassinado no Brasil a cada 23 minutos. É um dado terrível, né? Pensar no tamanho dessa violência racial que aflige, sobretudo, a população negra jovem, do sexo masculino na sociedade brasileira, é algo absolutamente terrível, né? Então, e me leva a pensar nesse longo século XX da barreira racial, nesse longo século XX da importância do racismo na própria formação histórica da nossa sociedade. São dados absolutamente atuais. Em 2018, eu coordenei uma pesquisa com o meu grupo de pesquisas, lá na UFRJ, o GPA, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Antirracista. A gente organizou e realizou uma pesquisa buscando entender o que era o movimento negro naquele momento. A gente está falando de 2018, meados de 2018, vésperas da eleição, e a gente começou a pesquisa exatamente na semana, por uma coincidência dessas da vida, né? Exatamente na semana que a Marielle Franco foi assassinada. Então, foi, enfim, uma pesquisa que nos marcou profundamente. A gente teve a oportunidade de viajar pelo Brasil, fomos a 7 diferentes estados, fizemos uma pesquisa muito ampla, conseguimos apoio de várias instituições do movimento negro, conseguimos, inclusive, um financiamento do Baobá, o Fundo para a Equidade Racial, que financiou essas viagens. Conseguimos apoio do CERT, do Guelé 10, de uma série de organizações do movimento negro, para passar um formulário digital para a gente tentar mapear o que seria o movimento negro lá em 2018. E a gente fez várias perguntas nesse formulário. E a gente recebeu 261 respostas de todo o Brasil. O estado que nos enviou menos resposta foi o estado do Amapá, com 4 formulários. Ou seja, a gente tem uma amostra representativa do que é o movimento negro em todas as regiões do Brasil. E nesse formulário a gente fez essa pergunta, né? Na sua opinião, qual a conquista mais significativa da luta antirracista no Brasil? Pensando historicamente, né? Qual teria sido a conquista mais significativa, a conquista mais importante para a população negra a partir da luta do movimento negro no Brasil? E essa foi a resposta. As pessoas podiam marcar mais de uma opção e, inclusive, assinalar, escrever outra opção que não estivesse ali representada no nosso formulário. Mas, com quase 90% dos votos, as cotas para negros nas universidades
foi a conquista mais significativa na visão do movimento negro brasileiro em 2018, que nos leva a pensar sobre todo esse trabalho do Abdias lá no Congresso, ainda nos anos 80, né, lutando para que esse acesso da população negra à universidade fosse possível. Então, o movimento negro enxergava em 2018 como a principal conquista histórica, a conquista mais significativa é a existência das cotas para negros nas universidades, que tem transformado esse lugar de prestígio, esse lugar de poder que é a universidade brasileira, sobretudo a universidade pública. Em segundo lugar, como conquista mais significativa, ficou justamente a criação da Lei 10.639, que a gente está celebrando os seus 20 anos neste ano de 2023. Então, esse dado é importante. As duas primeiras conquistas mais significativas na visão do movimento negro lá em 2018 foram conquistas relacionadas à área da educação. O acesso da população negra a esse lugar de poder, que é a universidade, em primeiro lugar, e a criação da Lei 10.639, que vai impactar na produção de currículo, na produção de uma história ensinada que deve obrigatoriamente contemplar a história e cultura afro-brasileira das escolas e que reverbera na formação de professores, reverbera nas universidades. E que tem o potencial de mudança cultural, tem o potencial de transformação desse currículo que ainda é eurocêntrico, ainda é profundamente marcado pelo eurocentrismo, mas a lei torna possível a transformação desse eurocentrismo que marca tão profundamente o processo educativo e a própria construção do sistema educacional no Brasil, historicamente, né, como eu já disse. A gente perguntou também qual seria a luta mais urgente da população negra na atualidade. A luta mais urgente. Pensando ali na atualidade, naquele momento, em 2018, o que o movimento negro enxergava como fundamental, né, como a luta mais urgente. Em primeiro lugar, veio, com 83,1%, a luta pelo fim da violência policial contra a juventude negra. Os dados que eu já mencionei, né, o número de homicídios contra a população negra no Brasil, estão aí, né? O movimento negro percebe, lá em 2018, que a luta mais urgente era justamente a luta pelo fim da violência policial contra a juventude negra, que torna possível essa taxa de homicídios tão grande, tão terrível. E, em segundo lugar, como luta mais urgente, ficou a luta pela efetiva implementação da Lei 10.639, com mais de 75% dos votos. O que me leva a pensar que a Lei 10.639 ela serve, em termos de análise, como, pensando esse longo século XX da barreira racial, como, ao mesmo tempo, uma conquista e, ao mesmo tempo, algo a ser utilizado como instrumento para a transformação do presente e do futuro. Então, ela é, ao mesmo tempo, uma das conquistas mais significativas e uma das lutas mais urgentes. Ela, como a sankofa, que está aqui nessa tela, esse pássaro mencionado pela Elisa no vídeo, né, que anda para frente e olha para trás, a Lei 10.639 nos leva a pensar nessas conquistas, na luta da população, historicamente, da população negra na sociedade brasileira, e nos chama a realizar um trabalho, no presente, de maneira urgente, lutar pela transformação da realidade da educação no Brasil. Então, já partindo para as minhas considerações finais, eu suponho que meu tempo já tenha até acabado, eu vou ser breve. Pensando nessas considerações finais, eu queria dizer que eu tenho ouvido muito, ao longo desse ano, balanços, né, sobre a implementação da lei. Inclusive, teve um comentário que a Silvani leu aqui mais cedo, falando sobre como se a lei não estivesse pegando, que tem que fazer mais e tal. E eu já ouvi muitas análises focadas na falta, na ausência, naquilo que não aconteceu. Eu queria terminar a minha apresentação enfocando as conquistas, os avanços, pensando, sobretudo, que essas conquistas do movimento negro foram construídas no Brasil, sobretudo na área da educação, em meio a esse longo século XX da barreira racial. Isso não é pouca coisa. A gente está falando de uma política pública, de uma política racial implementada pelo Estado brasileiro,
desde o final do século XIX, construindo aquilo que muita gente já chamou de racismo estrutural na sociedade brasileira, marcando profundamente a própria formação histórica da sociedade brasileira. Então, essas conquistas obtidas na luta antirracista protagonizada pelo movimento negro não são pouca coisa. Por exemplo, são só 35 anos da Constituição de 1988. Se você levar em consideração o que era o Brasil antes da Constituição de 1988, eu não estou falando nem só da ditadura. Se a gente leva em consideração que havia uma construção no âmbito das políticas públicas, pensando o Estado Nacional, de uma homogeneização da sociedade brasileira, na ideia de um brasileiro. Um brasileiro que, como o próprio Gilberto Freire nos leva a entender, seria um homem, né, branco, filho do senhor de engenho do Nordeste, como diz a Giralda Seifert, analisando a obra do Gilberto Freire. Ou seja, essa homogeneização que era buscada, inclusive em termos de políticas públicas e na própria compreensão do Estado Nacional por parte das elites dirigentes, era uma construção de um país que se buscava homogêneo, que se buscava ainda, nesse longo século XX da barreira racial, buscando o embranquecimento. São apenas 35 anos desde que o Brasil passa a se reconhecer como um Estado nacional plural, culturalmente, etnicamente, racialmente. É só na Constituição de 1988 que o Brasil passa a reconhecer a si próprio, em termos da organização do Estado Nacional, como um Estado nacional plural, incorporando a diversidade, por exemplo, as línguas indígenas, incorporando a própria população indígena com plena cidadania. Isso só acontece em 1988. Então, é muito pouco tempo, do ponto de vista da história do Brasil, em que nós podemos, de fato, construir uma política educacional para transformar essa longa história de eurocentrismo que marca a própria Constituição do Estado Nacional brasileiro, sobretudo na República. Então, não é pouca coisa o que a gente alcançou nesses 35 anos da Constituição. Inclusive, é a Constituição de 1988, no seu artigo 242, que determinava lá que o ensino de história do Brasil contemplasse todas as diferentes matrizes étnicas e culturais que formam a sociedade brasileira. É esse artigo 242 da Constituição Federal de 1988 que vai tornar possível a criação da Lei 10.639, em certa medida, que regulamenta, né, esse ensino de história no Brasil, que obviamente não fica restrito ao ensino de história. No texto da lei fala-se também na língua, né, e fala-se também em educação artística, mas que, a meu ver, deve contemplar todas as diferentes áreas disciplinares, né, no processo educativo, mas essa Lei 10.639, de certa forma, regulamenta esse dispositivo constitucional produzido em articulação com o movimento negro. A presença do movimento negro nas audiências públicas, para que fosse possível esse artigo 242 na Constituição, ele é muito evidente nas fontes históricas. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de uma banca de doutorado de uma hoje professora, a Miriam Garrido, lá da Unesp, em que ela analisa as audiências públicas do processo da Constituinte, e a presença do movimento negro ali era constante, absolutamente constante. A Lélia Gonzalez chega a ser chamada pelo presidente da subcomissão que redige o artigo 242, a Lélia Gonzalez era chamada de metralhadora giratória, né? Isso está lá nos anais da Câmara Federal, né? Está no site do Senado, as transcrições dessas audiências públicas do processo da Constituinte. Então, a presença do movimento negro foi crucial em 88 e foi crucial para a construção da Lei 10.639, que regulamenta esse dispositivo constitucional lá em 2013, que completa hoje, nesse ano, 20 anos. Há muitas evidências de que avançamos. Por exemplo, o Prof. História, que é um mestrado profissional em ensino de história, que é um mestrado profissional em rede, né? Ele é criado a partir da UFRJ, mas ele se expande para 39 universidades em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil. E há um número gigantesco, né? Nas primeiras turmas, um número majoritário de dissertações e trabalhos finais nesse Prof. História voltados para as relações étnico-raciais, para histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas. Eu queria também demarcar isso. São 20 anos
da Lei 10.639 e são 15 anos da Lei 11.645, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura indígena, também ampliando os nossos debates sobre as relações étnico-raciais no Brasil. Então, se a gente leva em consideração a importância do Prof. História no Brasil hoje e os trabalhos que têm sido produzidos no Prof. História, é evidente que tem muita gente boa fazendo muita coisa pela implementação da Lei 10.639 e da Lei 11.645 aqui no Brasil. E a gente precisa celebrar essas conquistas. Eu até anotei aqui, observar essas conquistas sem superestimar os avanços, nem subestimar os desafios. São muitos os desafios na nossa frente, a gente precisa lutar muito para transformar essa realidade, ainda marcada pelo eurocentrismo na educação, sobretudo no ensino de história, mas a gente não pode perder de vista que, ao longo desse longo século XX da barreira racial, nós avançamos, e esses avanços foram muito importantes para que a gente possa pensar a sociedade brasileira. Como diz a Jurema Werneck, num livro já importantíssimo para a sociedade brasileira como um todo, e especificamente para o movimento negro, nossos passos vêm de longe e não vão parar por aqui. Continuamos na luta e vamos avançar muito mais ainda. Como eu já disse, sem superestimar as conquistas já obtidas e sem subestimar os desafios, a gente ainda vai avançar muito para produzir uma outra sociedade, uma sociedade democrática de fato, com participação e representação em termos de igualdade de todas as matrizes étnicas, raciais, culturais que formam a sociedade brasileira. É disso que trata a Lei 10.639, é disso que trata a Constituição Federal de 1988. Então, que a gente continue nessa luta com essa perspectiva democrática, transformando o ensino de história, transformando a educação e transformando, assim, a sociedade brasileira. Muito obrigado. Poxa, nós que agradecemos, e assim seja. Assim seja. Veja só, eu já vou passar para a professora Carla Lopes, deixa só agradecer aqui o Jefferson Santana, que chegou dizendo, voltando às lives do Pensar Africanamente, a ideia da Lei 10.639 já era uma forte pauta dentro do MNU. Forte abraço, professora Silvani. Sim, Jefferson, na verdade, esse processo de luta para a inclusão da população negra e dos seus conteúdos, da sua história, da sua cultura, ele permeia aí a nossa história. Eu estava até vendo que a professora Ana Célia está aí nos acompanhando. A professora Ana Célia, ela poxa vida, diria assim, para a minha geração, ela é pioneira, eu acho. Lógico que tem gente que veio antes dela, mas para a minha compreensão dessa questão da educação das relações étnico-raciais, questão de currículos escolares, a professora Ana Célia tem um trabalho importantíssimo, bem anterior à Lei 10.639. Jorge Araújo, lembrando que o doutor Humberto Adame, quando ele estava na ouvidoria da CEPI, ele pediu uma prestação de contas das escolas sobre a aplicação da Lei 10.639 em 2003, perguntou se teve algum resultado, se deveria ser repetida, se isso poderia ser permanente. Isso fica para vocês dialogarem aí na nossa segunda rodada. Marilyn Hendricks, que sempre nos acompanha dos Estados Unidos, perguntando se no Brasil tem instituições de educação superior, como as faculdades e universidades historicamente negras nos Estados Unidos. Se não tem, se isso é algo que nos interessaria. Bom, não temos, mas eu deixo também com vocês aí na segunda rodada. Carla, bem-vinda, por favor, é contigo. Seu microfone. Mando. Ok. Tá? Ai, desculpa, gente. Boa noite a todos, todas, todos, a Milka. Eu acho essa fala potente, a gente tem que dizer, tem que afirmar, porque é real. A lei pegou, está pegando e ela é potente. Ela é um marco na história da educação nesse país. Isso a gente não pode esquecer. Eu me lembro muito, não sei também, né? Eu vim de domingo,
da Marcha das Mulheres Negras, e agradeço esse presente maravilhoso ofertado hoje, dessas lembranças do fórum, porque lembrei muito de Azoilda, cada dia que passa mais e mais, saber que vinha para a live e ver o nosso trabalho e ver quantas lutas. Durante a semana que passou, tive também a benção, a felicidade de poder participar do programa sobre heranças do Abdias Nascimento no canal Cultura, no canal da Canal Futura, Cultura, Canal Futura, falando sobre como ele, antes, Abdias, quase 20 anos antes da promulgação da Lei 10.639, ele já tinha um curso que começou em 1983 na Universidade de São Paulo, e em 84 ele veio para o Brasil, que é o curso Sankofa, de formação, de capacitação de professores da educação básica. Então, a lei, mesmo quando ela não estava materializada legalmente, juridicamente, ela já existia. Antes da Lei 10.639, que é uma lei federal, nós tivemos as leis estaduais, municipais, que foram conquistas do movimento negro. É por isso que a gente via, e a gente ouve, e a gente sabe, o movimento negro, ele é educador, como todo movimento social, porque ele denuncia, ele apresenta as possibilidades, e ele busca a equidade. E sempre, na medida que você denuncia, não é só denunciar, mas é apresentar propostas efetivas de soluções. Então, isso é muito importante a gente dizer e falar. E eu falo de um lugar que é o lugar do chão de fábrica, que é da sala, como coordenadora pedagógica que fui, como professora. E é preciso também que todos nós entendamos que o sistema, que o governo é uma estrutura muito arcaica e bastante sedimentada. Furar esses bloqueios, esses sistemas, são muito difíceis, mas não são impossíveis. Vide a Lei 10.639. E por isso estamos aqui comemorando. Porque são 20 anos. Vocês viram Campo dos Goitacazes, Duque de Caxias. O professor Amilcar trouxe aí um grande rol de dissertações que estão sendo apresentadas, defendidas. E quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, que foi sobre o Programa de Reflexões e Debates para a Consciência Negra, que é uma metodologia de implementação dos conteúdos de história africana, cultura afro-brasileira e cultura indígena em todas as disciplinas, ou como se fala agora, componentes curriculares, ou seja, língua estrangeira, português, física, química. Não estou falando só de áreas humanas ou linguística, não. Todas as disciplinas, elas implementavam conteúdos. Todos os professores implementavam? Claro que não, mas todas os componentes curriculares tinham práticas pedagógicas, conteúdos científicos sobre história africana, cultura afro-brasileira e cultura indígena. E isso foi do ano de 2005 até 2009. Ou seja, um ano antes, inclusive, da promulgação, um ano depois, estávamos ali em 2009, já tendo os efeitos da Lei 11.645, mas desde 2005 a gente já fazia esse trabalho no Colégio Estadual Professor Souza da Silveira, em Quintino Bocaiúva, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, com o ensino noturno. Ou seja, eu tinha alunos de 15 a 80 anos e eles tiveram essa experiência. Então, eu quero dizer também que mudar esse sistema, ele exige de nós. Você que está aqui conosco, a gente tem que arregaçar a manga. Puxa, é difícil, o diretor não aceita, a coordenadora pedagógica não leva em consideração, mas é uma lei. Eu me lembro que quando eu fui para o mestrado, eu fui muito criticada pelos meus professores, porque eles diziam que eu vivia acossando os professores na escola, porque eu obrigava a eles a implementarem o conteúdo de história africana e cultura afro-brasileira. Falei, não, a legislação
existe e ela tem que ser cumprida. E se ela existe, é porque a sociedade é racista e a gente tem na educação o viés principal para a gente poder trabalhar e desconstruir. Porque é uma desconstrução mútua, porque a sociedade é racista. A sociedade brasileira é racista. E é uma construção, professores, alunos, comunidade escolar. Ela é uma desconstrução coletiva. Há também de se lembrar que os sistemas, a gente precisa furar essas bolhas. De que maneira? Falo a vocês, temos sempre, todo ano, ou pelo menos de 2 em 2 anos, escolher o livro didático. Como escolhemos os livros paradidáticos? Poxa, mas não tem livros com a temática étnico-racial? Tem. Já furamos essa bolha também. O PNLD contempla livros de autores negros e de temática étnico-racial. Estamos escolhendo? Estamos conversando com o nosso colega para escolher? Vamos colocar? Nós também temos que participar, nós também temos que trabalhar. É duro, é difícil, é complicado, mas é necessário. A lei, ela vem sendo implementada por esforço de cada um de nós. Por menor que você pense que seja, é um esforço válido, porque avançamos muito. Está aí, PNLD, tem livros sobre a temática étnico-racial e também com autores negros. Nós temos professores no sistema. No Rio de Janeiro, nós tivemos durante muitos anos professora Mariléia Santiago, dentro da Secretaria Estadual de Educação. Hoje, nós temos o Geré na Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos muitos municípios que têm formação de secretarias, né, pela igualdade racial, e que estão também trabalhando. Uma coisa que a Mariléia sempre falava e é real: nos falta o quê? Nos falta uma rede, a visibilidade dessa rede. E por isso o programa de reflexões e debates para a consciência negra, ele se tornou também um observatório, ele saiu dos muros escolares. Ele esteve durante 2005 a 2009 e ele saiu, ele se tornou um observatório para nos mostrar o quê? Obras como desta da professora Clarete, que fala sobre mulheres negras universitárias, sobre professoras. Gente, estamos falando de um marco educacional. O Brasil tem um marco educacional, tá, para as relações étnico-raciais, a Lei 10.639. E como está esse corpus acadêmico? Ele está utilizando esses professores, professoras, esses intelectuais negros que tanto contribuíram e vêm contribuindo para a implementação de uma pedagogia antirracista? Temos aqui um trabalho maravilhoso, falamos de professora Zoilda, nós também temos professora Maria José Lopes Silva. O pensamento de professora Maria José Lopes Silva, que está nesse livro, História da Educação do Negro no Brasil 2, Pedagogia Multirracial, o pensamento de Maria José Lopes Silva, onde os cursos de licenciatura, de educação, de pedagogia estão utilizando, como estão ou estão utilizando esses intelectuais negros, esses professores. Onde estará a tese de Ederaldo? Nós temos que trazer também para a formação docente. Porque não é só o chão de fábrica, como a Clícia bem colocou no início, né? Como a gente trabalhar, ela fez aquelas 2 provocações. Nós temos aí, há 20 anos antes da promulgação, Abdias fazendo capacitação. Abdias, ativistas do movimento negro, educadores. Tivemos também, 40 anos antes, fazendo 40 anos agora, a lei. Então, quando o professor Amilcar nos apresenta lá a questão das cotas e da lei 10.639 como os 2 pontos mais elencados na pesquisa, é importante porque é o valor de uma legislação federal. Porque quando a legislação é federal, ela tem um poder maior de ser atendida, de ser implementada. Como é que estão os nossos profissionais dentro das secretarias estaduais e municipais de educação? Eles estão também
exigindo, fazendo a lei prevalecer? Como estão a luta de vários comitês étnico-raciais, que era uma proposta que foi implementada pelo Ministério da Educação em 2005, e quem estava no Rio de Janeiro naquela época, militando dentro da educação pela lei, pela efetiva implementação da Lei 10.639, lembra-se muito bem da necessidade de implementação dos comitês étnico-raciais dentro das secretarias estaduais e municipais. Os conselhos, como o CONDEDINE, como o Conselho Estadual do Negro, todos esses conselhos e mais os comitês étnico-raciais. Então, a educação, ela tem que mudar dentro do campo de formação, e aí trazer esses pensadores e pensadoras que formaram e formam a historiografia da educação brasileira é fundamental. Trazer a experiência desses profissionais, como Clarete bem traz aqui, e trazer para a formação docente, e também, fundamental, que a gente possa transformar os currículos. O currículo, ele é vida. O professor José Tomás da Silva fala. Ele é construído cotidianamente na comunidade escolar. Mas existem as orientações curriculares, existem os currículos referenciais. Estamos vindo agora de uma BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio e para o ensino fundamental. Para o ensino médio tem sido uma grita muito grande. Evidente, professores perderam carga horária. Ou melhor, sua carga horária se viu transformada em projetos, em disciplinas, em componentes curriculares que trabalham com temas transversais, anteriormente assim estava descrito, ou ainda trabalhando de maneira interdisciplinar. Está difícil. Pensar, trabalhar interdisciplinarmente ou transdisciplinarmente é sempre pensar nas disciplinas de linguística ou da área de ciências sociais. Não! É trabalhar matemática com ciências sociais. É trabalhar filosofia com física também. Isso está sendo muito difícil. E é trazer esses conteúdos para esses currículos. Nós temos que escolher livros, nós temos que escolher livros de apoio. Como estamos fazendo? A Lei 10.639 vem sendo implementada pela resistência, pela luta de cada cada professor, seja a Milka no ensino superior, Clícia, sejamos nós que estamos ali na educação básica, no ensino fundamental, na educação infantil. Não falamos de implementação da lei na educação infantil. É fundamental. Precisamos também arregaçar nossas mãos para que isso ganhe cada vez mais força. Tivemos um rompimento de bolha muito importante. É uma lei federal. É uma lei federal. Quando questionados, temos essa defesa. Estamos implementando uma lei federal, gostem ou não gostem. Eu sei que é difícil, não é fácil. Disse para vocês, implementamos os conteúdos em todas as disciplinas ou componentes curriculares, mas nem todos os professores. Será que estamos falando dos nossos heróis, heroínas, dentro dos nossos conteúdos? Eu me lembro claramente de um professor que hoje é um diretor da unidade escolar da qual eu falo, o Colégio Estadual Professor Souza da Silveira, e ele me permite falar abertamente desse depoimento dele, que quando ele teve que organizar o sarau da escola, e o tema era Solano Trindade, ele falou: nunca ouvi falar na faculdade de letras. Nunca. Quem foi Solano Trindade? Tive que estudar. E me maravilhei. E ele fez um excelente trabalho com aqueles alunos. Temos poemas maravilhosos. É isso, é conhecer, é se permitir conhecer e é seduzir. Sedução não é uma palavra negativa. Seduzimos pelo conhecimento.
seduzimos por meio do conhecimento. Os alunos que por mim passaram, e muitos foram aqueles que se negavam, não aceitamos a implementação da lei, muitos deles negros, pardos, mestiços, de origem indígena, não aceitamos, mas eles entenderam, compreenderam por meio do conhecimento o que era estudar o conteúdo de história africana, cultura afro-brasileira e cultura indígena. Então, nós temos um marco na história da educação neste país. Nós temos um marco na historiografia da educação neste país, que está completando 20 anos. E se está completando, é porque está sendo implementado. Ainda que fossem 4 formulários lá no Amapá, alguém ali falou, alguém ali indicou. Então, nós às vezes nos preocupamos muito com o quantitativo e esquecemos do qualitativo. Mas acontece que a direção só deixa fazer uma roda de capoeira. Faça a roda de capoeira, mas faça dessa roda de capoeira uma roda de conhecimento dos mestres, dos griots, da cultura africana, da cultura afrodiaspórica. A cada momento isso vai mudar. Quando eu vejo, porque eu estou vendo um colégio arraigado nas suas tradições eurocêntricas, como o Colégio Pedro II, que na educação básica, nos anos iniciais, tem como projeto político-pedagógico da 4ª série trabalhar com a filosofia Ubuntu, nós estamos implementando a lei. Ela está sendo implementada. Quando pensaríamos que um colégio eurocêntrico, e existem vários trabalhos, teses, Alessandra Pio recentemente defendeu uma tese de doutorado falando sobre a questão dos alunos e alunas negros dentro do Colégio Pedro II. Racista, um colégio que ainda há pouco tempo atrás, recentemente, tinha ainda a jubilação. Existia nele a jubilação. Este colégio, na educação do ensino fundamental, nos anos iniciais, tem como projeto político-pedagógico a filosofia Ubuntu. Estamos transformando. E aí, eu sou muito pequenininha, mas a Zoilda, Abdias Nascimento, Solano Trindade, Elisa, Lélia Gonzalez, Maria Beatriz, esses passos que vêm de antes de nós aqui, cada um de nós aqui, eles construíram e sedimentaram. É como eu falei, Abdias, quase 20 anos antes da promulgação da lei, ele criou as bases, os fundamentos do que é dos conteúdos que se implementa numa pedagogia antirracista. Precisamos nos apropriar mais, deixar de ficarmos acanhados. Os resultados são grandes, não conhecemos, infelizmente. Não, porque não nos vemos. Há uma invisibilidade proposital para nos enfraquecer, para tirar de nós as forças para continuar o trabalho. Mas a gente não pode se deixar bater. Tem muitas pessoas trabalhando. E precisamos de pessoas trabalhando dentro das secretarias municipais, dentro das secretarias estaduais de educação, fazendo acontecer. Porque quando a professora Mariléia Santiago esteve à frente da Secretaria Estadual de Educação, falando, atuando sobre a diversidade, ela buscou formas de valorizar os professores, as unidades escolares que implementavam os conteúdos de história africana e a história africana, cultura afro-brasileira e cultura indígena. Furou a bolha. Foi malquista? Muito malquista, mas furou a bolha. Precisamos furar a bolha, porque material tem. Em 2008, já vou terminar, em 2008, quando eu fiz o mestrado, em 2010 eu
e eu fui fazer a defesa, né, do mestrado, nós tínhamos, professora Milka, o senhor sabe muito bem disso, em 2005, a gente só tinha 9 doutores em História Africana no país. No país. Hoje, quantos nós não temos? Né? Os profs de História estão aí, com as dissertações. Hoje, nós temos várias pessoas, várias produções. Eu me dediquei a fazer um levantamento estatístico sobre a quantidade de teses e dissertações sobre as temáticas que envolviam história africana, cultura afro-brasileira, nos bancos de dados da CAPES. Em 2010, éramos muito poucos, muito, mas hoje nós somos bastante. O que está faltando? Vamos trazer para as salas de aula, seja no ensino superior, vamos praticar na nossa sala, seja na educação básica, seja na educação infantil. Porque não se iludam, nem se enganem, nós estamos implementando. E quando o Jorge Araújo fala do professor Adame, foi um grande trabalhador. Ele alavancou muito a obrigatoriedade da implementação, cobrando na justiça os conteúdos de história africana e cultura afro-brasileira nos currículos escolares, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Eu creio que já acabou a minha fala. Vamos deixar para as pessoas comentarem conosco, né? Muito obrigada a todos e todas. E mais uma vez, o professor Elisa, muito obrigada. Clícia, grande amiga, companheira de jornada, né? Foi um prazer, foi muito emocionante ver esse vídeo, assistir esse vídeo, porque a Zoilda não tem saído de dentro de mim. E cada vez que vou à marcha, muito dela lembro. Obrigada a todos e todas mais uma vez. Obrigada, Carla. Assim, é bom te ouvir e trazendo essa fala tão otimista, além de ter concretude, né? Mas o pessoal no chat trouxe mais dificuldades do que avanço. Mas a gente compreende, porque estar ali no trabalho do dia a dia, são muitas as barreiras. Eu tive a oportunidade de trabalhar coordenando a implementação da Lei 10.639 no município de Ribeirão Preto, durante um mandato, não é? Porque quando mudou de prefeito, a nova prefeita até aceitava me manter no cargo, mas não aceitava manter a estrutura de trabalho que eu tinha, e eu me retirei. Aí nós tínhamos uma política institucional de implementação da Lei 10.639 na rede municipal. Quando houve resistência para começar, o prefeito chamou todas as diretoras da rede municipal para uma reunião no Palácio para dizer que era para fazer, sob pressão do movimento negro, obviamente, mas aí era institucional, não é? E a gente conseguiu grandes avanços naquele período, mas terminando aquele mandato daquele prefeito, as coisas retrocederam, né? Queridíssimo Adão, nosso decano do MNU, eu não sei se você... Deixa eu ver o que ele está trazendo aqui para a gente. Minha nossa querida mulher negra, Lutubiana, você viu as bonecas preta, pretinhas e maquenas por aí? Elas estavam por aqui, sumiram, mas me disseram que elas iam estudar 10.039. Você as viu? É que nós tivemos um diálogo no canal ontem também, sobre o tema que a gente colocou foi Barbie Mania e Infância Negra. E Lúcia Maquena trouxe todo o trabalho dela como bonequeira, né? Também pioneira nessa coisa da produção das bonecas negras, e dizendo que, finalmente, a rede municipal de São Paulo determinou que é para comprar bonecas negras, mas não determinou a inclusão das bonecas das bonequeiras. Então, vão ser, provavelmente, muitas Barbies pintadas de preto, né? Porque mantém o mesmo fenótipo da Barbie loira e pinta de preto. Porque as nossas bonequeiras têm esse cuidado, né, de produzir fenótipos diferentes dos narizes, dos lábios e assim por diante. Mas vamos lá, quem não assistiu, vale muito a pena, tá? Conversamos ontem sobre isso aqui no canal. E a Lúcia Maquena estava presente juntamente com a Xenia Carlson, que é uma psicóloga.
falando sobre essa questão também. Nós temos mais contribuições e diálogos do que perguntas. Eu acho que perguntas mesmo a gente tem. A da Marilyn, perguntando se a gente tem no Brasil essas universidades historicamente negras como nos Estados Unidos, se tem interesse, se isso seria interessante, seria de interesse das comunidades negras no Brasil. Temos as pessoas trazendo essa onda de extrema-direita que vem varrendo o país e que a marca de professores e professoras que são neopentecostais fundamentalistas e que também tentam barrar a implementação da lei. Tem uma frase que eu amei da Cleonice, né? Movimento negro é força, resistência, coragem e um grande espaço de aprendizagem. Ana Célia dizendo que temos que nos atentar para os entraves iniciais na promulgação da lei, em que se vetou artigos que eram muito, muito importantes. Vetou, inclusive, a participação dos movimentos negros nessa questão de formação, vetou a questão da inclusão na graduação, e também ela traz essa interdição ostensiva de docentes neopentecostais extremistas, né? Haroldo dizendo que conseguiram aprovar a inclusão da capoeira na rede de ensino municipal de Salvador, mas o prefeito vetou. E a Cleonice, lembrando, na roda de capoeira pode ter também a roda de conversa, e tem a roda de conversa, né? Dessa forma, furamos as bolhas, já aprendemos com os nossos ancestrais. Mas é isso, nós adiantamos muito no tempo, então nós vamos fazer nossas falas de encerramento um pouquinho mais enxutas, porque nós estamos, assim, no limite do nosso tempo, mas valeu muito a pena, porque valeu a pena trazer toda essa construção que o Amilcar trouxe, e desse nosso longo século XX de violência racial, não foi esse o termo que você usou, mas nesse sentido, como vale muito a pena também ouvir a Carla, trazendo as tantas possibilidades que estão acontecendo, ainda que de iniciativas de pessoas comprometidas, né, de realmente fazer a 10.639 acontecer. Deixa eu ver aqui, Jorge Araújo, quem perguntou se abre água nos Estados Unidos, o projeto dos 1619, além de ter uma disputa acirradíssima em constar a história negra no ensino, o ração da extrema-direita briga ferreamente para o apagamento, Marilyn concordando especialmente em vários estados, como a Flórida. Muito bom, eu vou devolver para vocês, para que vocês possam fazer. Já temos o sorteio, Clícia? Deixa eu ver, a Duda disse que ia colocar aqui no grupo para a gente quando ela fizesse, mas ela deve estar atenta aí, já manda para a gente aí. Só para explicar para vocês que o sorteio é feito através de um software que faz sorteio no Instagram. Então, se você não interagiu, como a gente orientou, lá no perfil IPAfro, o software vai passar e não vai te encontrar, infelizmente, mas alguém, com certeza, esteve lá e será sorteado. Professora Amilcar, por favor. Bom, quero só agradecer a professora Elisa, a quem eu admiro muito, a grande Clícia, que também faz um trabalho importantíssimo, seja no ensino de história, seja lá com o IPAfro, né, esse trabalho tão importante no IPAfro, professora Carla Lopes, que estava comigo lá em 2011, 2012, no Fórum IPAfro. Você participou da Cor da Cultura também, não foi, Carla? Não tive tempo. E Silvani também, com esse trabalho no Pensar Africanamente, que tem uma abrangência, né, que tem uma importância grande. Muita gente assiste, acompanha, então queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Assim, umas breves palavras sobre as universidades historicamente negras. Lá nos Estados Unidos, a população negra nunca passou de 12%, 13% da população. Aqui, a população negra é a maioria, né? Segundo o IBGE, o último censo que a gente tem acesso, eram 56% da população brasileira, né? A população negra, né? Preta e parda. Então, o que a gente precisa fazer é empretecer
as universidades brasileiras, né? Porque, diferentemente da realidade estadunidense, aqui a população negra é a maioria, né? A maior população negra fora do continente africano, né, é a população brasileira. Então, o projeto 1619, feito lá por uma jornalista que me fugiu o nome agora no New York Times, hoje ela saiu do New York Times, mas é um projeto muito importante sobre memória da população negra, que gerou muitos impactos lá na sociedade estadunidense, reverberou aqui no Brasil também, e o que ele chama de o arrastão da direita, né, da extrema-direita, aqui foi fundamental, por exemplo, para a vitória do Bolsonaro em 2018, né? Mas a gente está na luta, né? E a gente está na luta há muito tempo, nossos passos vêm de longe, a gente já passou por momentos, inclusive, piores, né? Se você leva em consideração o que o próprio Abdias Nascimento dizia, né? Que o movimento negro surge quando a população negra chega no Brasil, né, escravizada, e luta por liberdade. Então, a população negra está na luta há muito tempo, e em tempos, ainda, do ponto de vista das possibilidades de sobrevivência, muito mais complicados que os tempos de hoje. E nunca desistiu, né? Houve defecções, né? A percepção das dificuldades, elas variam ao longo do tempo, e durante, enfim, uma maior parte da nossa história, essas dificuldades têm sido gigantescas, não é à toa essa construção que eu estou propondo, pensar esse longo século XX da barreira racial, mas a população negra esteve sempre na luta, e sempre produzindo, pensando, construindo possibilidades, não só de resistência, mas de reexistência, como a gente diz no livro que vai ser sorteado agora. A população negra não só lutou contra o racismo, contra o colonialismo, a população negra criou possibilidades de existir nesse mundo, a despeito de toda a violência racial, a despeito de toda a opressão. Construímos muita coisa. Não só construímos, como tornamos possível que esse país não acabasse, não fosse destruído. Porque o que nos une, o que mantém a possibilidade de nos entendermos como brasileiros, em grande medida, é a experiência negra na cultura, na música, na dança, na arte, né? Estão aí os nossos grandes expoentes que não me deixam mentir. É essa agência histórica da população negra em todos os setores da sociedade, mas, sobretudo, no campo da arte, como o Milson tão belamente fez aqui na abertura, que nos trazem esse senso de identidade, essa possibilidade de nos entendermos como brasileiros. Então, a população negra está na luta sempre, produzindo, pensando, criando, e a gente vai continuar. Os nossos passos vêm de longe e vão muito longe ainda. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e estamos na luta. E como diz o livro e o poema do nosso Griocário de Assunção, não pararei de gritar, não pararei. Carla, por favor. Então, eu vou aproveitar e vou responder uma questão que foi colocada, né? Como pode-se monitorar a implementação de uma lei educacional como a Lei 10.639? A gente pode, a partir de um instrumento, um documento oficial existente nas unidades escolares chamado Projeto Político Pedagógico. E foi em cima dos projetos políticos pedagógicos que o professor, né, e também advogado Humberto Adame questionava, então, o cumprimento ou não da Lei 10.639. Nós, professores, precisamos saber o que é o PPP, qual é o PPP da nossa escola, porque ele é o documento norteador, ele é a identidade, e é ali que nós vamos furando as bolhas, e é ali que fazemos as coisas acontecerem, porque é o projeto político-pedagógico que cada dia mais é exigido, cobrado pelas instâncias governamentais. O movimento negro sempre soube e sabe lidar em furar bolhas e sabe lidar com as resistências, com as dificuldades burocráticas administrativas. A gente não pode pensar que nós vamos, isso não vai acontecer. É luta o tempo todo, é dificuldade, mas é saber burlar, não é burlar, mas é saber como nos utilizarmos desse sistema e furar
criar as bolhas. Isso é o fundamental, porque foi assim que muitos de nós, que esses grandes homens, grandes mulheres, conseguiram fazer com que o movimento negro chegasse ao ponto que está. Da gente ter uma potente marcha das mulheres negras de 9 anos já. É por isso, porque furamos, porque estamos cotidianamente aprendendo e precisamos. E quando chegamos lá, é honrar, é trazer os nossos griots, aqueles que nos ensinaram, para dentro desses espaços e fazer valer a nossa história. Muito obrigada a todos e todas, e que a gente possa se encontrar cada dia mais e mais. Obrigada, Clícia, a Milka, a gente sempre caminhando juntos, isso é muito importante. Silvani, te conheci hoje, já estou apaixonada. Professora Elisa, o IPAfro. Gente, professora Elisa tem lá no site do IPAfro a linha do tempo, uma linha do tempo desconstruída. Vocês estão usando no ensino de história? Vamos pensar? O instrumental está aqui, ó. O ferramental está aqui. Em 2004, não tínhamos isso, não. A Milka fazia com os seus alunos um trabalho de... Me lembro daquela livraria, tipo, o desenhozinho animado, né? Da livraria da biblioteca de Timbuktu, não foi? Há quantos anos atrás? Eu não esqueci, não. Tínhamos que produzir. Hoje tem muita produção, gente. Corre, se apropria e implementa. Boa noite. Boa noite, Clícia. Temos aí o resultado? Ainda não temos o resultado. Enquanto a Duda vai aqui verificando esse resultado, eu vou deixar aqui. Posso, Silvani, as minhas palavras finais também? Sim, por favor. Olha, eu estou muito emocionada com essa conversa que a gente teve hoje. Eu acho que essa conversa e essa troca, ela está à altura da homenagem, né, que a gente pode dedicar esse encontro de hoje, né, à memória da Zoilda e do Luiz Carlos Gá, que eu faço questão de colocar aqui. Então, eu abusadamente vou dedicar esse encontro de hoje a essas duas figuras incríveis. E eu queria fazer algumas considerações, assim, eu gosto muito da fala do Amilca, porque eu estou lembrando, Amilca, de uma fala sua lá no Fórum de Campus, quando você fez uma análise das oficinas, e eu lembro da sua visão tentando mostrar que, apesar das dores, né, das dificuldades de se implementar, a gente também precisava olhar para frente. Eu lembro você falar a respeito de como a gente lida com esse conteúdo muito a partir do martírio, mas você falava também de olhar para esse conteúdo a partir das conquistas, né? Eu não sei se você se recorda disso, eu me lembro disso muito bem, quando os professores, na verdade, na apresentação das atividades, das oficinas, mostravam sempre uma perspectiva do martírio, né? E você falava, olha, por que a gente também não olha para a perspectiva, né, das conquistas, das vitórias, da superação de uma agência negra, né? E aí, isso eu nunca esqueci, isso ficou lá, isso vem me acompanhando ao longo desses anos, e é o que me faz pensar também que, apesar... A gente tem urgência, né, Amilcar, e Carla e Silvani, e essas urgências, às vezes, fazem com que a gente não olhe os avanços de uma maneira bastante delicada e cuidadosa, e eu acho que a gente tem, sim. E como você mesmo falou, tanto Carla quanto a Milka, a luta ela é contínua, né? Eu acho que eu posso dizer que a gente tem aí uma luta contínua. E nesse sentido da luta contínua, eu queria trazer alguns pontos que eu acho que é importante da gente deixar nessas considerações, que é, nessa luta contínua, uma disputa, né, por espaços de produção de conteúdo. Então, eu estou falando de disputa de espaços de produção de conteúdo nos livros didáticos. E aí eu acho que, nesse sentido, é importante que quem esteja pensando e refletindo sobre as questões raciais se envolva mais e lute para uma inserção grande na produção de livro didático. A gente teve um avanço, claro, a gente tem, mas eu acho que precisa mais, sabe? Esse avanço também, eu acho que pode se dar e vai se dar numa luta a respeito de uma disputa da própria grade curricular, né? Eu estou falando da grade curricular da grade da graduação, por exemplo, né? Então,
eu lembro aqui da fala agora do Amilcar, né, de uma historiografia eurocentrada, né? Então, acho que transformar um pouco essa historiografia também é disputar. A gente sabe que currículo é disputa de poder, então, pensar nesse sentido, assim, como é que a gente pode ampliar do ponto de vista do currículo. E nesse sentido, consequentemente, a gente altera um pouco na formação de professores, né? Então, esses três aspectos que eu queria colocar, e queria agradecer muito esse encontro, trocar esse conhecimento, aprender mais com vocês, e também, mais uma vez eu falo, rememorar aqueles momentos lá de 2011, 2012, e a sensação é que dá, sabe, Amilcar e Carla e Silvani, que a gente continua, né? Eu acho que o fato de estar aqui prova mais do que nunca que a gente continua junto e continua na luta. Então, queria deixar essa mensagem final, agradecer Elisa, agradecer a equipe toda do IPAfro que se envolve nessa produção do canal, e deixar aqui o meu boa noite a todos e todas, especialmente para aqueles que nos acompanharam até agora. Silvani, será que já temos? Deixa eu olhar aqui se Duda já mandou aqui Eu vou transformar as palavras da professora Elisa aqui nas minhas palavras de agradecimento, né? Ela diz: professora Amilcar, é brilhante essa noção do longo século XX da barreira racial. Parabéns. Professora Carla, seu depoimento é maravilhoso, sua energia é contagiosa, agradeço. E professora Clícia, obrigada por ricas reflexões e provocações, né? Jefferson Santana também agradecendo, professora Ana Célia também agradecendo. Jefferson postou mais cedo que as lives do Pedagoficamente voltaram, a gente ainda está de recesso, tá? Mas a gente não aguenta, né? Quando a pauta se sobrepõe, a gente vem e toca. Mas aí, mais uns 10 dias, a gente volta à nossa programação normal. Cleonice, querida, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente pega o resultado, para quem não estava aqui no início, vamos ver de novo, então, a performance de Milson e Carlos Leleco, e são 2 minutinhos apenas, tá bom? Então, vamos lá. Venho do meu paloso, quilombo cabuloso e orgulhoso, reparto o sonho com o tempo no qual meus irmãos não mais estarão se matando, nem sangrados, nem sangrando, mas devidamente irmanados, jogada de primeira linha, todos entrosados, jogando fácil. Haveremos de atingir o tempo no qual nossos hereis só estarão estudando e brincando, não mais pedindo esmolas, se prostituindo, nem se drogando. Novos dias profetizados na poesia preta, que é senhora, que conforta os bicudos, as bicudas, e fortalece a cachola do pensador vacinado, que não dança conforme a música reclusa, e da majestade preta, que se mantém de pé na luta. A bênção Bezerra da Silva, aquele que nunca jogou conversa fora e que ensinou o macete do muita calma nessa hora. Rap é compromisso, sabotagem apontou a direção, é com educação que se constrói a redenção, minha irmã, meu irmão. Rap é compromisso, sabotagem apontou a direção, é com educação que se constrói a redenção, minha irmã, meu irmão. O vassalo pacato partiu pro contra-ataque. A mucama de outrora hoje tá na faculdade. O vassalo pacato partiu pro contra-ataque. A mucama de outrora hoje tá na faculdade. O vassalo pacato partiu pro contra-ataque. A mucama de outrora hoje tá na faculdade. E aí a Casa Grande surta, né, meu caro Milson? É isso aí, meu irmão. Gente, é o seguinte, acho que a gente teve algum probleminha com a Duda, porque às 20h20 ela colocou um recado aqui para nós. Estou aqui atenta para fazer o sorteio.
Agora, eu cheguei a telefonar para ela e não atendeu, e ela é muito responsável e cuidadosa com esse sorteio. Então, nós vamos combinar com vocês o seguinte: bom, primeiro que o sorteio é via Instagram, o IPEAFRO vai fazer o contato com as 2 pessoas sorteadas. Segundo, que o IPEAFRO posta nos comentários do vídeo depois quem foram as pessoas sorteadas. Então, de qualquer maneira, tranquilidade, que o sorteio será feito e as pessoas receberão o livro, não tenham dúvida. Mais uma vez, muito obrigada, professora Milka, professora Carla, Clícia, professora Clícia, muito obrigada, professora Elisa, equipe IPEAFRO, a vocês, afronautas, a cada um e a cada uma, muito obrigada. Fiquem atentos, fiquem atentas, que a qualquer hora a gente pode voltar aqui nesse período de recesso. Nos sigam no Instagram, acompanhem nas redes sociais, que vocês saberão de cada programação nossa. Muito obrigada, cuidem-se muito bem e até a próxima, e que seja breve.